Olha, a gente fala agora sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e religioso de Florianópolis. A Catedral Metropolitana, um dos principais cartões postais da cidade, está passando por uma importante reforma que resgata pinturas históricas e revela muito da memória da nossa cultura. Essa imagem é ao vivo, olha só, dentro da Catedral Metropolitana. Olha aí, a imagem de Jesus com os apóstolos, realmente muita história e é um patrimônio da nossa cidade, não tenha dúvida. O Jean está lá e vai trazer detalhes agora e mostra para a gente como é que está ficando o resultado. Vem daí, Jean. Bom dia, Cleiton. É isso mesmo, a gente chega direto aqui da Catedral Metropolitana Nossa Senhora do Desterro, viu, Cleiton? A gente está falando baixinho e perto aqui do microfone, porque nesse momento, como você está vendo na imagem aí, está acontecendo a missa do meio-dia que acontece tradicionalmente aqui na capital. Então, a gente está no meio dessa cerimônia agora, desse momento. Os fiéis estão em oração, estão participando aqui desse momento de fé. E a gente traz então as informações, como você bem falou, sobre essa restauração que está acontecendo aqui. São obras importantes, né? Culturalmente, historicamente, para a capital e para Santa Catarina também, Cleiton, porque foram feitas algumas delas há mais de 100 anos, né? Quando houve a mudança aqui, a reforma da catedral em 1922, que já algumas obras foram feitas, outras ali até 1938, 1939. Então são obras históricas aqui. Para falar sobre a importância dessas obras e o que foi feito aqui, a gente conversa com a Márcia Regina, que foi a restauradora responsável por esse trabalho, que vai trazer então os detalhes. Márcia, explica para a gente o que foi feito aqui, né? Nesse primeiro momento, qual que é a importância desse trabalho. Bom dia. Bom dia. Não, essa restauração é de suma importância, né? Os fiéis acompanharam, então todo o restauro foi um restauro aberto, né? Então a gente tinha os andaimes, depois foi para a grua e todo mundo que acompanhava. Então era muito interessante porque a gente decapou as camadas de tinta que sobrepunha sobre a imagem original há mais de 20 anos que não tinha se feito esse restauro e todo mundo estava no aguardo. Então foi um processo coletivo, todo mundo acompanhou e era muito interessante quando a gente descobriu uma mão ou um olho ou um rosto. Era assim, olha só o rosto da santa, qual é a santa? Então ficava todo mundo adivinhando qual que era a santa, era muito, muito interessante, assim, foi muito recompensador também. Perfeito. Márcia, conta pra gente aqui, mostra, né, aqui o que foi feito nesse primeiro momento, nessa primeira fase de restauração, qual que foi o trabalho aqui, qual que foi a parte da catedral? Sim, então a primeira parte, vocês vão ver, eu trabalhei nas laterais, então são essas santas, né, elas não apareciam. Então a gente começou pela Santa Catarina, que é essa primeira da direita, né, embaixo, depois a gente trabalhou essa Santa Margarida de cima e depois passamos para o outro lado. O outro lado ele era totalmente branco, então estava quase certo que não teria santa alguma. Mas com a decapagem, com os produtos de restauro que a gente aplicou, conseguimos recuperar todas as informações que a gente chama vestígios de pigmentos, né? Então a memória de cromatografias, né? Da parte da coloração, e a gente conseguiu fazer a restauro exatamente como elas são. Então, na verdade, foi um restauro assim, de muito sucesso e que foi muito bem recebido pelos fiéis. Então, todo mundo da igreja se sentiu assim, muito recompensado, né? Pelo que a gente conseguiu chegar 20 anos esperando essa imagem. Aí tem o padre Davi também que está aqui, que sempre acompanhava a gente, até quando eu estava fazendo a restauração, eu dizia assim, padre, olha lá de baixo, porque a gente olhar de perto é uma coisa, a 14 metros de altura, está vendo a boca? Como é que é o olho? E aí ele mais para cima, mais para baixo. Era assim, foi uma coisa coletiva, foi muito bom, muito bom, muito bom. Márcia, qual que foi o sentimento, então, fazendo, né, essa obra importante aqui, não só para a igreja, mas para Florianópolis, né? Não, é uma obra, ela é sacra, né? Principalmente a gente respeitou todos os atributos sacros, mas ela também é histórica, ela é artística, e assim foi de um prazer maravilhoso, assim, eu me senti realizada, eu estou ainda hoje falando, rindo, assim, de muito, muito feliz, e eu queria dizer assim, não, nós não estamos no Vaticano, né? Você não tem a Capela Sistina aqui, mas essa é a nossa Capela Sistina e foi assim um prazer assim de estar participando. Eu acho que foi uma bênção de Deus, assim, uma sorte incrível ter caído na minha mão. Eu estou super realizada.
Perfeito, Márcia. Muito obrigado pelas informações e contar um pouquinho de como foi esse trabalho. Cleiton, ela estava já me confidenciando aqui, a gente não vai trazer todos os detalhes, mas logo tem outras obras ainda que vão ser feitas aqui na Catedral, né? Então, logo mais a gente também traz todos os detalhes aqui, mas é um momento histórico importante para Santa Catarina e para Florianópolis, né? Como a gente bem falou aqui, trazendo então toda essa restauração e essa vida de volta a essas obras que, como a gente já trouxe, são históricas, mas também importantes aqui porque são obras religiosas, Cleiton. A gente volta ao estúdio com as imagens delas, que são os destaques desse vivo. Obrigado, Jean. Belíssimas imagens, hein? E a Catedral realmente merece, porque faz parte da nossa história. Olha, a proteção e bem-estar animal